Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez e sempre ter a tua presença aqui todos os dias no Manhã de Paz. Isso é maravilhoso. Eu sei que você já criou o hábito de assistir sempre os devocionais, às vezes indo para a faculdade, indo para a escola, né? Meditando nessa palavra dentro do teu trabalho. Na hora do almoço, vai lá, pega a palavra, assiste, coloca o fone de ouvido, vai limpar a casa, né? Tá aí dentro do trabalho tomando café da manhã, e ao mesmo tempo toma café da manhã, se alimenta também das coisas espirituais. Isso é maravilhoso, de sempre você escolher a melhor parte, que é ouvir a palavra do Senhor Jesus. E eu quero, juntamente com você, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Você tem um motivo para agradecer? Tem dois, tem três. Ah, pastor, tá tudo muito difícil, é muita luta, eu não tenho motivo para agradecer. Cuidado, que a palavra não nos ensina isso. A palavra diz que em tudo nós temos que dar graça, sejam dias bons ou dias maus, né? Por isso que quem é fiel no pouco, no muito Deus coloca. Quando você não tem fidelidade, você não tem gratidão, você não pode viver um novo tempo sobre a sua vida. Então, seja grato, agradeça a Deus pela vida, pelo ar que você respira, pelo fôlego, pelo fato de você estar de pé, pela saúde, pela graça do Senhor sobre a sua vida. Tá certo? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. Pai, muito obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que cumpre com a sua palavra. Continue abençoando essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Fale ao coração dela de uma forma extraordinária. Que ela não pare aqui em vão, mas que ela ouça a sua voz. Abençoe os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal. Fica conosco em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Que bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novos todos os dias, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas. Sempre vai ter uma palavra poderosíssima para o teu coração. Beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Aí já entra no sentido aqui da história de João. Mas antes dele falar sobre João e a testemunha e tal, eu quero ficar só com esses primeiros versículos. Só com esses primeiros versículos, onde fala, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Olha o que João está trazendo para nós aqui. É o início de tudo, né? Assim como Gênesis 1, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, mostra para nós também o princípio, o início. No princípio era o Verbo, e o Verbo era o próprio Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Então, tudo que existe, existiu dele. Toda a existência veio dele. E nada do que existe teria vida se não fosse por ele, porque ele é a vida e através dele veio a vida para o homem. Você perceba que João está falando da existência desse Deus e que ninguém teve o poder de criá-lo. Ninguém teve o poder de fazê-lo. Esse Deus, ele sempre existiu, né? Por isso que ele não é mortal. Por isso que ele não é um Deus criado. Por que ele não é mortal? Porque ninguém criou ele, né? Ele sempre existiu, ele está além do tempo do homem. Ele é muito mais do que imortal, ele está além do tempo, da hora, do dia, da vida. Tudo sempre esteve com ele. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então a existência veio dele. Tudo que existe vem dele. A vida surgiu dele. E João está explicando a existência dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. É tremendo isso, né? Porque a função da luz é essa, a função da luz
é brilhar, é dissipar as trevas. Quando a luz aparece, as trevas somem. A luz, ela toma o ambiente, né? Cristo é a própria luz, Deus é a nossa luz. E é através dele que nós conseguimos dissipar qualquer tipo de mal que tenta nos atacar. Esse mesmo princípio de luz que resplandece no meio das trevas, Jesus trouxe para nós sobre sermos luz do mundo, sabe? Há uma importância de nós sermos luz. Você precisa ser luz no teu trabalho, ser luz na sua faculdade, ser luz no meio da sua casa. Às vezes você está no meio do ambiente onde a maioria vive no escuro. A maioria vive nas trevas, mas você não. Você decidiu caminhar com Jesus. E quem decide caminhar com Jesus é luz no meio das trevas. Quem decide caminhar com Jesus é luz no meio do mundo. Quem decide caminhar com Jesus é luz no meio da escuridão. Então, ainda que você esteja dentro de um ambiente familiar, onde só você é cristão, e você está dizendo, olha, só tem trevas aqui. Os parentes, os primos, meus irmãos, nenhum deles servem a Jesus. Nenhum deles amam a palavra de Deus. Como é que eu vou lutar essa guerra? A resposta é simples. Basta uma luz chegar, que todas as trevas vão desaparecerem. A luz, ela brilha sobre as trevas. Quando a luz chega, as trevas saem. A luz, ela é superior à escuridão. A luz, ela é maior que a escuridão. Então, é por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para ser luz do mundo. Eu preciso fazer diferença na vida das pessoas. Eu preciso brilhar sobre a vida das pessoas. Alguém que olhe para mim e perceba Cristo. Alguém que olhe para mim e diz, olha, depois que você passou na minha vida, as coisas mudaram. Depois que você passou na minha vida, teve transformação. Eu andei por caminhos tão ruins, eu tomei decisões tão erradas na minha vida, mas depois que Jesus me encontrou, que a luz chegou em mim, eu mudei de vida. Eu passei por uma transformação real. Que é isso que a luz faz. A luz brilha no meio das trevas. A luz, ela faz as trevas desaparecerem. A luz, ela é capaz de fazer a diferença por onde passa. Então faça isso. Faça a diferença na sua faculdade, faça a diferença na sua família, faça a diferença no seu trabalho. Não importa se tem alguém lá que é luz ou não. Se Deus te chamou para ser luz, e como luz que resplandece nas trevas, assim nós devemos ser, brilharmos e fazermos a diferença na vida das pessoas. Pai, obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos ensina a ser luz. A Tua palavra nos ensina a fazer a diferença. A Tua palavra nos edifica. A Tua palavra nos transforma. Continua abençoando essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Dá um dia extraordinário na vida dela. E que aonde tiver trevas, aonde tiver alguma escuridão, que o Senhor venha trazer a luz, que o Senhor venha fazer a diferença e repreender toda a ação do mundo. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus? Então faz o seguinte, compartilha essa mensagem com um amigo, com um primo, com um parente, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem me abençoado muito, esses devocionais têm impactado meu espírito. Só Deus sabe o quanto essas palavras estão mudando meu coração. E eu queria de alguma forma ofertar e semear no seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, né? Paulo nos ensinou que aquele que semeia pouco, pouco ceifará, aquele que semeia muito, muito ceifará. Então, a sua colheita depende daquilo que você semeia. Quando você oferta na vida de um homem de Deus, como eu, você nos ajuda a continuar pregando a palavra do Senhor. Se você entende que a palavra de Deus é relevante, assim como você tem sido abençoado, você quer que outras pessoas sejam abençoadas e que a gente continue aqui com esse porta-voz falando de Jesus aqui, nos ajude a pregar a palavra de Deus aqui na internet, tá bom? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Momento de Paz, com a palavra poderosa do seu coração e fica com essa palavra na sua alma. Guarda essa palavra no seu espírito. No princípio, ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Tudo veio dele, tudo pertence a ele
e nada do que existe teria vida se não fosse Ele. E o próprio Deus foi luz que resplandeceu no meio das trevas. Por isso Ele nos impulsiona também a ser luz, a transformar a vida das pessoas. Aonde estiver treva na sua vida, você precisa ser luz, para transformar um ambiente, transformar um lugar. Não importa se o ambiente está sujo, está difícil, ou quanto as trevas estão perseguindo a sua casa. Se você entender que Cristo te chamou para ser luz, você vai fazer a diferença por onde você passar. Deus te abençoe. Até amanhã.